faltam 38 pontos para o Santos se livrar da zona de rebaixamento. Nossa, Clay, mas falando de zona de rebaixamento tão cedo? Pois é, amigos, depois da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos somou até aqui apenas 7 pontos e se continuar com esse desempenho, com certeza não vai conseguir escapar da zona de rebaixamento. Ah, mas é só a 8ª rodada, não é muito cedo para falar disso? Não é muito cedo e eu vou te explicar por quê. Eu sou a Clay, jornalista em informação, seja bem-vindo ao meu canal, eu te peço que você se inscreva, deixe seu like, comente aí o que você achou do último jogo do Santos e o que você acha dessa discussão, se já é hora de falar de zona de rebaixamento ou não, e vamos embora pro vídeo. Bom, vamos começar falando do jogo de ontem, que foi contra o Cruzeiro. Rapidinho, a gente pode passar pela escalação, uma escalação onde pela primeira vez nós vimos Lucas Veríssimo e Luan Pérez jogando juntos, né, nesse retorno aí do Lucas Veríssimo, e no meio-campo nós tivemos aí o retorno da dupla Oliva e Gustavinho, que jogaram juntos pela primeira vez no clássico contra o Corinthians. Inclusive o Cuca depois comentou, né, que tinha gostado muito da dupla, que não tinha entendido porque o Vojvoda não os tinha utilizado juntos mais, então ele promove o retorno dessa dupla aí contra o Cruzeiro. No mais, ele fez modificações pontuais ali no time, como, por exemplo, o Gabriel Menino jogando pela ponta direita, só que muito mais como um segundo lateral do que como um atacante de fato, e isso fez com que, a escalação do Santos mudou, mas não foi nada muito revolucionário, né, muito inventivo, foram só mudanças ali pontuais, porque a postura do time continuou basicamente a mesma, né? O Santos, com a entrada do Lucas Veríssimo, teve muito mais consistência defensiva, isso é verdade, o time melhora defensivamente, parece que tem mais segurança aí na zaga, porém, no meio do campo, com o Gustavinho e com o Oliva, melhora a marcação, só que a qualidade de passe cai, porque não é uma especialidade de nenhum dos dois, e o ataque eu não preciso nem dizer que é praticamente inexistente. Né? É como se a gente tivesse aquele desenho do cavalo, já viram aquele meme do cavalo? Que a cabeça do cavalo é muito bonita, muito bem desenhada, o tronco mais ou menos, e o final dele é só um garrancho. Parece que essa tem sido a estrutura aí do time do Santos Futebol Clube. A zaga começa a ficar bonita aí com a entrada de Lucas Veríssimo, com o Gabriel Brazão fazendo excelentes defesas. O Luan Pérez, se acompanhar o ritmo do Veríssimo, também tende a melhorar de nível. O meio-campo, com a chegada do Oliva, também dá uma melhorada, né? Deixa de ser aquele rascunho feio do começo do ano e começa a ganhar corpo. Porém, o ataque ainda é um terror, o ataque ainda é tenebroso. E aí, o primeiro tempo é um jogo, assim, extremamente morno, um jogo sonolento, né? Nenhuma das duas equipes conseguia, de fato, performar bem, o que explica a posição de ambas as equipes na tabela, tá? O jogo que o Santos fez ontem foi um jogo de quem saiu da sua casa, saiu da Vila Belmiro para empatar lá no Mineirão, e o Cruzeiro parecia que não jogava em casa, parecia, assim, nem de perto faz lembrar o time que ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Leonardo Jardim saiu e o Tite conseguiu arrasar a terra prometida. Ele conseguiu acabar com um bom trabalho que o Leonardo Jardim vinha fazendo em questão de pouquíssimos meses, né? Agora vamos ver qual que vai ser aí a solução que o Arthur Jorge vai tentar encontrar para esse time, né? Visto que aparentemente não chegaram novas contratações na Toca da Raposa, apenas a chegada do novo técnico. Mas enfim, falando de Santos Futebol Clube, na volta para o segundo tempo, o Santos até que volta melhor, volta com uma postura diferente da postura do primeiro tempo, porém, isso dura pouquíssimo tempo, logo após o Cruzeiro volta a assustar, obrigando o Brazão a fazer belíssimas defesas. O Brazão, mais uma vez, importantíssimo para que o Santos somasse esse pontinho e saísse de lá com um empate. Falando agora das substituições do Cuca, né, que quando começa a mexer e colocar volantes ali no time, com a entrada do Rincon, com a entrada do Schmidt, ele já tinha declarado ali que o empate estava assinado, de que ele realmente tinha ido para Minas Gerais para empatar. E o que falar da entrada do Rincon, que não jogava, fazia ali bons meses, e que quando entra em questão de 3 minutos, já toma logo um amarelo, aí depois vem o Schmidt, e é uma entrada assim, no mínimo duvidosa, né, porque o Schmidt ele vinha ali perdendo espaço no meio campo, desde que o Oliva chegou, né, e os jogadores que estão sendo mais utilizados ali pela volância são justamente o Oliva, o Arão, agora o Gustavinho, o Bom Tempo. Então o Schmidt ele estava ficando escanteado, e aí de repente veio o Cuca e reutiliza ele novamente. Então assim, o meu único temor é que o Cuca queira ficar abraçado nesses jogadores
que o nível técnico deles e o desempenho deles dentro de campo já não vem mostrando serem dignos de Santos Futebol Clube, há um tempo, né? O Rincon, infelizmente, muito obrigado pelos trabalhos prestados, mas já não consegue desempenhar um bom futebol, pelo menos não a nível de Santos. E o Schmidt faz um tempo aí também que vem em uma decrescente, né? Ele vem caindo. Quando ele joga de segundo volante ali, ou então quando ele joga de primeiro volante com outros 2 volantes à frente dele, ele até consegue jogar um pouquinho melhor, mas com a chegada do Oliva e com as promoções aí do Gabriel Bontempo e do Gustavinho ali para jogarem no meio também, eu acredito que o Schmidt ele vai perder cada vez mais espaço. Então, o meu único receio é que o Cuca fique aí abraçado com esses jogadores que precisam abrir espaço, né, e deixar a molecada da base aí jogar. E aí a gente vai falar do último lance ali, de um dos últimos lances, né, que é o gol anulado do Barreal. Esse lance seria aquele típico gol que coroa o time que não mereceu vencer. Não tô aqui falando que o Cruzeiro, nossa, fez por onde deveria ter ganhado a partida. Só que o Santos, muito menos. O Santos jogou pelo empate. Seria aquele gol que deduziria, né, traduziria a injustiça no futebol. Só que nem para ser injusto o Santos não serve. Né? A gente não pode ser feliz nem com uma injustiça, porque o gol foi anulado de uma forma duvidosa. Alô, CBF, cadê o semiautomático, né, que foi prometido fazer uma cota e que ainda não chegou? Enfim, foi aí um gol que quase deu aquela alegria para nós, mas o santista é proibido de ser feliz e o gol foi anulado. Agora vamos entrar para a discussão central desse vídeo. É hora de falar de rebaixamento? Já é hora da gente começar a fazer ali a contagem regressiva para quantos pontos faltam para batermos 45? De acordo com a thumb desse vídeo, faltam 38 pontos para chegarmos ao número ali de 45, que é, teoricamente, o número mágico que garante a permanência na Série A. Tá cedo para a gente falar de Série B, de risco de rebaixamento? Eu acho que não, tá? O Santos somou 7 pontos nas 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. São 3 derrotas, 4 empates e apenas uma vitória diante do Vasco, fragilizado, que depois que trocou de técnico e embalou aí com o Renato Gaúcho, vem aí de uma boa sequência e já figura até na parte de cima da tabela. E o Vasco é um exemplo de como, às vezes, quando o técnico encaixa, o time ele pode rapidamente sair dessa situação. Só que a gente está falando do Santos. O Santos ele vem lutando contra o rebaixamento nos últimos anos aí de Campeonato Brasileiro, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, e em um deles realmente caiu e jogou a Série B. Então, não é exagero nenhum a gente ligar o alerta e começar a falar de risco de rebaixamento já na 8ª rodada, porque, como eu disse, são 7 pontos em 8 rodadas, e se continuar com essa média, no final do campeonato, o Santos não vai ter feito nem 38 pontos, quem dirá 45. Então, sim, é hora desse alerta ficar ligado. A boa notícia é que agora nós vamos entrar em data FIFA, o Santos não perdeu, somou mais um pontinho fora de casa e vai ter aí os próximos 10 dias para treinar e tentar encaixar um time melhor para a sequência do campeonato até a Copa do Mundo. O Santos nessa volta vai pegar o Remo dentro de casa e aí vai ser hora do Cuca mostrar serviço, porque ele vai ter treinado o time durante a data FIFA, vai estar jogando em casa contra um time que está ali na parte de baixo da tabela junto com o Santos, então já é um confronto direto. E aí, a partir daí, eu espero que o Santos comece a minimamente mostrar serviço, a minimamente fazer ali o tal feijão com arroz, que dizem que o Cuca veio para trazer ao Santos, né? Eu também acho. Eu acho que o Cuca ele é um técnico que vem para arrumar a casa, para unir os jogadores, para fazer ali o básico bem feito, e a partir daí que o Santos se distancie da zona de rebaixamento. Só que, de novo, não seria exagero nenhum se daqui a 5 rodadas o Santos continuasse lutando nas posições mais baixas. E aí fica cada vez mais evidente de que sim, Série B, risco de rebaixamento é sim uma realidade. Eu espero estar extremamente errada, eu quero estar extremamente equivocada. Eu desejo que depois da parada da Copa do Mundo, o Cuca realmente consiga encaixar um time, que a gente consiga, inclusive, embalar algumas vitórias no Campeonato Brasileiro e pensar em outras coisas, pensar na parte de cima da tabela. Só que conhecendo o Santos Futebol Clube, conhecendo o histórico recente desse time, como eu falei nos últimos anos, só lutando contra o rebaixamento, eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas, de novo, eu espero estar errada. O próximo vídeo de Santos, então, vai ser o pós-jogo contra o Remo. Espero vir com boas notícias, espero falar aí de uma vitória do Peixão em casa.
Fechou? Deixa nos comentários qual que é a sua opinião, se você acha que é um alarmismo sem necessidade falar de Série B nessa altura do campeonato, ou se já é bom a gente ficar de olho. Eu vou ler a sua opinião e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!